Quais são as maiores zebras na história da Copa do Brasil? Do Santo André ao Globo Futebol Clube, relembre quando os pequenos bateram os gigantes no principal mata-mata do futebol brasileiro. A Copa do Brasil é conhecida por ser a competição mais democrática do Brasil, a segunda principal taça em disputa no calendário nacional. Com os tradicionais clubes medindo esforços com as equipes menos conhecidas, o torneio virou o cenário perfeito para as maiores zebras do futebol brasileiro. As mais recentes delas foram as quedas dos rivais Internacional e Grêmio para, respectivamente, Globo Futebol Clube e Mirassol, ainda na primeira fase da edição 2022 da Copa do Brasil. Nessa mesma temporada, mas na segunda fase, o Vasco caiu diante do Juazeirense nos pênaltis. Relembre, abaixo, as maiores zebras da história do campeonato. Atlético Mineiro versus Afogados. Atual campeão, o Atlético Mineiro foi eliminado na primeira fase de 2020 para o modesto Afogados, que após empate por 2-2 bateu o Galo na disputa de pênaltis, e garantindo já um lugar na história como uma das maiores zebras do torneio em todos os tempos. Fluminense versus América de Natal. Uma das mais recentes eliminações, inesperada, ocorreu em 2014. Na ocasião, o América de Natal eliminou o Fluminense após golear a equipe, em pleno Maracanã, por 5-2. O time das Laranjeiras ainda passou por outro vexame ao ser eliminado pelo Linhares, em 1994, durante a primeira fase, após 2 empates. Já em 2005, os cariocas perderam o título para o Paulista, em São Januário. Grêmio versus Mirassol. Comandado por Luiz Felipe Scolari, o Criciúma surpreendeu o Grêmio, em 1991, ao bater a equipe gaúcha na final da competição e ficar com o título. Agora em 2022, o tricolor caiu na primeira fase ao perder por 3-2 para o Mirassol. Internacional versus Paulista. Quando foi eliminado nas oitavas de final de 2005 para o Paulista, a percepção foi de que zebra sobre o Inter. Esta sensação diminuiu um pouco depois que a equipe de São Paulo acabou conquistando o título, sendo a zebra sobre o Fluminense. Mas não há dúvidas de que a maior zebra sobre o Internacional na história da Copa do Brasil aconteceu agora em 2022, com eliminação na primeira fase do torneio após derrota por 2-0 para o Globo Futebol Clube, com direito a um frangaço do goleiro Daniel. Vasco versus Baraunas. Eliminado em 2005 para o Baraunas, o Vasco tinha acabado de sofrer uma das piores zebras do time na edição anterior da Copa do Brasil, ao perder para o 15 de Campo Bom, na segunda fase. Outra eliminação surpreendente do Gigante da Colina foi em 1992, quando um time que tinha no elenco os atacantes Edmundo e Roberto Dinamite foi eliminado pelo CSA. Agora em 2022, mais uma decepção para a torcida vascaína. A equipe carioca empatou em 1-1 com o Juazeirense, em duelo válido pela segunda fase. Nos pênaltis, o Juazeirense levou a melhor por 4-2. Adeus precoce da equipe de São Januário. Botafogo versus Aparecidense. O Botafogo amargou 2 eliminações que entraram para a história do torneio. Em 2006, o Ipatinga surpreendeu ao eliminar o Fogão e o Santos e alcançar as semifinais do torneio. Já em 2018, o Botafogo perdeu de virada para o Aparecidense, por 2-1, e deu adeus ao torneio na primeira fase. Por sua vez, a final de 1999 marcou o time carioca devido ao tropeço para o Juventude no estádio do Maracanã. Na ocasião, a partida teve o maior público na história da competição com mais de 110 mil pagantes. Em 2019, o mesmo Juventude eliminou o Alvinegro na terceira fase. Já em 2021 o ABC eliminou os botafoguenses após disputa de pênaltis na segunda fase do torneio. Cruzeiro versus Juazeirense. O Cruzeiro deu adeus à competição em 1997, após perder para o Santa Cruz que na época disputava a Série B. Já em 2021, a Raposa caiu perante o Juazeirense após disputa de pênaltis. Palmeiras versus Asa. Em 2002,
O Palmeiras sofreu uma das piores zebras da história do clube ao perder para o Asa, na primeira fase do campeonato. Flamengo vs Santo André. O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil 2004, após o Santo André conquistar a competição em pleno Maracanã.